Vamos falar do nosso TCC? O nosso TCC, por quê? Vocês vão me perguntar se o TCC é meu, né? Se sou eu que vou escrever, mas é nosso, porque sempre que tem um orientador, né? O orientador, ele se sente responsável também por esse TCC. E ele não só se sente, como também ele é responsável. Porque o que der certo, o que der errado, principalmente aquilo que der errado, né? Daquilo que der errado, certamente ele vai ser culpado pelo aluno. O aluno vai querer imputar a culpa do que der errado ao professor orientador. Então, por isso eu estou falando, vamos falar do nosso TCC. E falar o quê? Vamos colocar mãos à obra, né? Como se diz? Arremessar, não, arremangar-se em espanhol é arregaçar as mangas, em português, e começar a trabalhar. Bom, existem duas coisas em um TCC. No caso, a forma e o conteúdo. Da forma, a ABNT cuida. O que é a forma? São os moldes nos quais você deve escrever o seu TCC. Vão eles desde o tipo de trabalho, se é uma monografia, se é um artigo, até a formatação, as margens que vão ser colocadas nesse trabalho, que são 3322, quando eu falo 3322, mas o que é isso de 3322? 3 na margem superior, 2 a inferior, depois 3 à esquerda e 2 à direita. À esquerda de quem está olhando o papel, a folha de papel. Bom, mas tudo isso você formata depois. Porque o mais importante de um TCC é, sem dúvida, o conteúdo. Porque se não existe conteúdo, não vai ter forma ou forma que dê jeito. E aí eu costumo comparar isso a um bolo. O bolo em si, a massa do bolo é o conteúdo. A massa do bolo, você prepara lá, mistura ovos com as cenouras, com óleo, com o que for, dependendo do bolo de que seja, né? Você mistura tudo, aquela massa é o conteúdo. A forma, né? A forma pode ser uma forma redonda com um furo no meio, redonda sem furo nenhum, retangular, quadrada. Isso é a forma que vai ter o seu TCC. Acontece que se você não tiver conteúdo, isto é, a massa do bolo preparada para jogar nessa forma, não vai ter Cristo que dê jeito, porque não vai sair TCC nenhum, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Primeira coisa, pensar, aliás, eu sugiro não, eu oriento e de certa maneira até mando, pensar no tema, na temática. Já falei várias vezes que a temática, ela deve ser uma temática não muito já comentada, muito batida, porque senão perde um pouco o interesse, o seu interesse como pesquisador para ler sobre aquilo, se é um assunto assim do qual tanta gente já falou, é meio ruim, você também vai falar do mesmo assunto, né? E também perde um pouco o interesse para quem for ler, porque quando você vai ler alguma coisa, não que você exija uma novidade no TCC, não, mas pelo menos alguma coisa assim do que não se falou já, tanta carne de vaca, né? Bom, enfim, essa é a primeira coisa, mas também não pode ser um tema do qual ninguém tenha falado nunca nada, porque senão você não tem elementos para estudar, né? Você precisa ter uma bibliografia, livros, artigos que tenham sido escritos a respeito desse tema para você usá-los como o seu embasamento teórico, né? Então a primeira coisa é você definir esse tema, um tema do qual você goste, porque se você escolher um tema que você odeia só porque você tem que fazer um TCC, você vai odiar, você já odeia o TCC, odeia o tema, vai odiar tudo e vai acabar reprovando. E com certeza o seu orientador também vai odiar porque você não vai fazer um bom trabalho, né? Então, alguma coisa que você não odeie, da qual você goste ou com a qual você tenha afinidade, né? Sempre, por mais que nós sejamos criaturas avessas, temos afinidade com alguma coisa. Bom, dito isto, então você definiu o tema, pense em alguma coisa da qual você goste, da qual se tenha escrito algumas coisas e que sejam, né, que seja um tema interessante. Bom, e o mais interessante ainda para você escrever o seu TCC é que você possa comparar autores que tenham tido visões diferentes. Eu tenho falado a partir de pontos de vista diferentes a respeito do seu tema. Então, porque aí é legal que você vai poder escrever isso no seu trabalho. Você vai usar palavras como enquanto
o autor fulano de tal opina tananana, este outro opina assim assado. Ou, por um lado, fulano diz que papapá, por outro lado, o mengano diz papapá, entenderam? Isso cria, assim, um interesse no seu trabalho, porque você vai olhar das duas perspectivas e com uma perspectiva comparativa. Você vai ter um olhar comparativo, daí pode residir um interesse do seu trabalho, né? Bom, dito isto, aqui tem um roteirinho para falar para vocês, que é um roteirinho que eu enviei para os meus alunos, né? Você vai definir o tema, e aí o primeiro passo, depois de ter definido o tema, de escolher os autores nos quais você vai se basear, é ler esses autores, é óbvio, né? Então você lê. Conforme você for lendo, não vai lendo, simplesmente lendo e tendo ideia sem anotar nada, porque isso é contraproducente. Você vai ler e vai anotar, vai sublinhar todas as ideias interessantes que você encontrar. E aí, tudo que você achar que pode servir como citação, que são as ideias interessantes, você vai tirando dos textos e vai jogando lá no arquivo do Word. Vai escrevendo no arquivo do Word, vai colando e vai colando e escrevendo sempre qual é o autor, de que livro você tirou, de que texto você tirou, o ano da publicação, todas as referências já, o ano, o título do livro, o nome do autor, o ano, a editora, a cidade e a página, principalmente a página de onde você tirou. Por quê? Depois de você ter lido uma porção de coisas, que uma porção de coisas às vezes são só 2 livros, mas 2 livros já tem uma porção de coisas, de parágrafos, uma porção de capítulos, né? Quando você terminar de ler tudo isso, você não vai lembrar onde é que foi que você leu aquilo, mesmo que tenham sido poucos livros. E daí o que vai acontecer? Você pode ter grifado no livro, inclusive, mas na hora de achar o negócio, vai ter um monte de coisas grifadas. Eu funciono assim, eu leio, grifo as coisas. Acontece que depois eu não sei, eu fico procurando, não sei onde é que tá aquele pedaço entre tantos grifados, aquele que eu tô procurando. Daí o que eu costumo fazer? Eu ponho lá na frente do livro a página tal e ponho um avisinho assim, página tal, fala sobre tal assunto. Aí põe uma palavra-chave, que é o meu avisinho, é o aviso. Para eu me lembrar, eu vou lá na frente, na contracapa do livro e vejo o que foi que eu assinalei, vou lá na página atrás, porque é mais fácil de achar. Você vai fazer o quê? Você vai ler, vai grifando e vai copiando para o arquivo do Word e já vai anotando o nome do livro, o nome do autor e a página de onde você tirou. Porque aí fica muito mais fácil quando você tiver terminado as leituras e tiver que compor o seu TCC. No começo vai parecer uma coxa de retalhos. Você vai falar, ai minha Nossa Senhora, não tem que ir estruturando. Não, você não tem que ir estruturando nada. Você tem que ler. Essa é a primeira parte, o referencial teórico. Vai lendo e captando as ideias interessantes, os parágrafos interessantes que tem a ver com o seu tema, porque certamente você vai ler um livro inteiro, 2 livros, 3 livros, que vão dizer um monte de coisas, mas aquele monte de coisas não é todo aquele monte de coisas que vai se adequar ao teu tema, entendeu? Porque tem o tema e o subtema. É isso que eu aconselho a você. Dá certo, siga o conselho, porque se você não seguir, depois você vai se arrepender. E aí, se arrependimento matasse, tava todo mundo morto e reprovado. Bom, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre a composição do seu TCC. Mas a primeira etapa é essa. Essa é a primeira etapa sua, dos bastidores, né? Porque o TCC é mais ou menos como uma peça de teatro, que existe um trabalho anterior, porque quando você vai ver a peça de teatro, você está vendo ali o cenário, os atores atuando, todos eles com as falas definidas, decoradas, né? Não tem ali um improviso. O TCC é meio assim, você não está vendo os bastidores do que aconteceu, você tá vendo a obra, a peça de teatro, mas houve todo um preparo anterior. Os atores, eles leram a peça juntos, separados, eles decoraram a parte deles, extraíram, né, o autor, no caso, extraiu partes da obra original para compor a obra que vocês estão vendo ali. Quer dizer, tem um preparo. Quando você chega e vê o TCC pronto e lê um TCC, por trás disso teve os bastidores, né, o trabalho prévio, o making of que a gente fala, né, o que vocês falam. O que foi isso? Toda essa leitura, o extrair ideias, jogar ali no documento do Word, mesmo
como coxa de retalhos, depois foi sendo alinhado, cada coisa foi sendo alinhada, cada ideia, daí você vai enxertando as suas palavras. Outra coisa bem interessante, quer dizer, interessante não, recomendável, interessante não, vírgula, uma coisa recomendável, que vocês utilizem na redação do seu TCC, palavras como por um lado, por outro lado, na verdade não são palavras, são expressões, são nexos. Por um lado, por outro lado, desta forma, assim sendo, e sempre em terceira pessoa. Mas essa é a segunda etapa do trabalho, porque a primeira etapa é aquela que eu acabei de falar, que é ler, recortar, juntar tudo ali, feito coxa de retalhos, e depois vem o seu costurar esses retalhos para que eles tenham a ver uns com os outros, né? Porque tem gente que põe lá todos os retalhos, não costura direito, deixa tudo alinhavado e aí fica horrível. Olha, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a sequência desse aqui. Qualquer pergunta ou comentário podem colocar aqui embaixo nos comentários.